Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda e última aula deste curso do meu sistema Capacita Inclusão, o curso de capacitação em Plano de Desenvolvimento Individualizado e Inclusivo, o famoso PDI, no meu caso aqui, PDII, Individualizado e Inclusivo. Eu sou o Carlos Correia Santos, eu sou educador inclusivo, sou terapeuta multidimensional, sou psicopedagogo, musicoterapeuta, psicanalista, com capacitação em ludoterapia, arte-terapia, terapia cognitivo-comportamental, terapia neurocientífica, TDAH. Eu sou especialista em educação inclusiva, especialista em autismo, especialista em saúde mental. Na primeira aula, eu tracei questões gerais sobre esse documento, né? Mostrei para vocês alguns conceitos para o PDI, falei sobre as previsibilidades legais dele, onde ele é sugerido e indicado na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, de 96, desde 96 ele já é indicado. Falei da presença dele, né, na indicação dele nos parâmetros curriculares nacionais e na nota técnica número 4 de 2014, uma nota técnica de suma importância para que vocês se abalizem não só sobre o PDI, como sobre outras questões. Falei sobre as etapas ideais para a construção desse documento, sobre um fluxograma interessante para ele, e dentro disso tudo eu citei para vocês os planos professorais inclusivos, né, que é uma parte importante da constituição desse documento, né? A gente vai ter no fluxograma ideal, a gente tem um Start 1, que é quando já na triagem, na matrícula, se sabe que esse aluno tem um laudo, tem uma indicação de deficiência, o TGD ou alta habilidade. Na triagem secundária, quando vem da demanda da coordenação pedagógica, bem, a gente vai ter também uma etapa, e eu já falei para vocês, estrutural, né, onde vamos ter o corpo pedagógico já envolvido, e é aí que surge a necessidade, o indicativo de que o professor construa o seu PPI, o seu plano professoral inclusivo, que vai ser somado à configuração do PDI, né? Então, o que é o plano professoral inclusivo, né? Esse insumo do PDI são documentos com propostas de adaptação de conteúdos e avaliações centradas, essas propostas, nas necessidades pedagógicas especiais de cada aluno com deficiência que você, professor, tem, né? Não são exigências legais, tá? Você não vai encontrar em nenhuma lei essa exigência, mas são documentos, né, os planos professorais inclusivos, são documentos essencialmente importantes na questão administrativa. É bom lembrar que lá na nota técnica, mesmo que a gente não tenha previsibilidade legal clara sobre o PPI, a nota técnica número 4, que eu já mencionei para vocês, faz menção ao papel do professor, à necessidade de envolvimento do professor na formatação do PDI. E nessa menção a gente encontra não uma exigência legal, mas um amparo paralelo jurídico interessante, né? Então, o que o PPI ele tem um caráter de proposição prévia, né? E deve ser constantemente aperfeiçoado. Ele é um documento simples que você pode formatar, você, professor. Basicamente, você vai, a partir do recebimento do dossiê sobre o aluno que vai ter indicativo de acompanhamento, atendimento educacional inclusivo, especializado, você vai ter que fazer uma observação, e o prazo para essa observação é determinado pela escola, para apontar quais são, dentro da sua disciplina, quais são os potenciais daquele aluno, quais são as fragilidades daquele aluno, quais são as necessidades de adaptação de material, as necessidades de adaptação de avaliação que é preciso se fazer para se chegar ao indicativo de PDI interessante, tá bom? Então, é um documento de responsabilidade do professor e que deve ser desenvolvido da maneira mais simples possível.
sempre que me perguntam, quando eu apresento o PPI, me perguntam assim, Carlos, que modelo seria ideal? Eu sugiro que ele seja um documento tópico, com tópicos, né, com itens, não relatorial ainda, porque essa redação mais extensa talvez ela seja mais aplicada ao PDI, que é o documento final. Então você vai listar tópicos de maneira bem objetiva, bem factível. Como eu falei, ele é de caráter de proposição prévia, então você está observando inicialmente o aluno, propondo coisas que podem vir a sofrer ajustes futuros. Então, faça listas, pontos frágeis, pontos fortes, necessidades de adaptação e na avaliação e no material, tá bom? Bem, vamos também falar aqui de questões procedimentais, né? Quais são alguns procedimentos que devem ser observados quando a gente está tratando da configuração do PDI. Só amarrando, voltando um pouquinho ao PPI. Feito o PPI, eu já falei isso na aula 1, o professor tem um prazo, entrega para o espaço, a coordenação psicopedagógica, e aí o documento final vai ser redigido, né? E aí nós vamos ter aquelas outras etapas que eu sugiro que tenha uma etapa de partilha, de comunicação, de divulgação desse documento com os pais e as avaliações, né, que são obrigatórias. Sugiro que sejam pelo menos trimestrais. Mas enfim, fora isso, né, quais são os outros procedimentos importantes de serem observados nessa esteira de constituição do PDI? Primeiro é o correto arquivamento, né? Também mencionei um pouco sobre isso na aula 1, mas vamos falar um pouco mais. Esse documento ele não vai ser, uma vez configurado, guardado numa gaveta de um armário e que vai ficar lá e não, ele tem que ser arquivado corretamente. Arquivar corretamente não significa esconder bem, significa guardar num lugar próprio, mas ter condição, oferecer condição de acesso fácil, né, e de constante renovação, tá bom? Ele deve ser disponibilizado aos responsáveis. E aí uma dica, você sempre cria uma estrutura em que você faça com que o responsável, ao receber o PDI do seu filho, assine que recebeu, para ficar salvaguardado para você, instituição escolar, e para esse pai, de que esse fluxo comunicacional está acontecendo, né? Ele deve ser constantemente acompanhado, esse documento, ele deve ser revisado, ele deve ser revisto constantemente, né? E uma coisa que eu acho que é importante, sobre a qual não se costuma falar, que é pensar administrativamente em sancionamentos. Sim, né? Uma vez que é um documento que estabelece metas, que consequências se tem quando essas metas não são alcançadas? Então isso se chama sancionamento. O que se impõe sobre o professor, sobre a escola, caso aquelas metas não sejam alcançadas. Não confunda sancionamento com punição, não é disso que eu estou falando. Mas se eu estabeleço metas e elas não são alcançadas, que sanção vem? O que vai acontecer? Quais são as consequências, né, para que a coisa flua numa direção interessante, né? A mediação parental e o PDI. Então a gente vai precisar, na relação escola e família, pais, responsáveis, essa mediação parental, que haja uma dinâmica de relatórios, né, para os pais, para os responsáveis, para a família. Que periodicidade, Carlos? Se as avaliações, eu sugiro que sejam trimestrais, o ideal é que os relatórios fossem trimestrais. Ah, mas é muito relatório. Já está fazendo a avaliação. Beleza. No mínimo semestral. É preciso que cheguem relatórios para os pais, pelo menos no final do primeiro semestre e no final do ano letivo. Isso, menos do que isso, não é interessante. Para os pais irem acompanhando o avanço dos filhos. Relatórios que, uma vez entregues, deve ter aí o recibo, o recebido dos pais com uma assinatura, tá? Eu acho importante que haja também dinâmicas de reuniões com os pais, né, que devem ser cumpridas aí numa agenda que a escola determine. Aí sempre vem alguém e diz: ai, Carlos, será que isso funciona? A gente faz a dinâmica de reunião, a gente marca a reunião para 20 pais, vem 2, vem 1. Gente, não importa quantos venham, e não importa nem se não vier ninguém. É importante você oferecer essa dinâmica. Faça o seu papel. Agora, se o pai engaja, se o pai não engaja, é uma questão familiar. Mas a sua questão pedagógica é
propor essa reunião para que o pai venha, saiba o que está sendo feito, o que foi estudado, pensado, almejado para o seu filho, né? Eu acho também importante que haja uma dinâmica nessa relação parental de capacitação, capacitar os pais. A gente fala muito em capacitar professor, a gente efetivamente faz isso, mas por que também não capacitamos pais? Por que também não ofertamos dinâmicas de capacitação parental, né? E as dinâmicas de rede de apoio, que é uma coisa que também não vejo acontecer e que seria de extrema importância que acontecesse. O que são as redes de apoio? São eventos, são dinâmicas oferecidas para a família em que você disponibiliza a escola para que ela venha fazer, ouvir palestra, dar palestra, participar de curso, ministrar um curso, ou mesmo somente um espaço para que os pais venham semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, se reúnam e conversem entre si, né, troquem experiências entre os pais e com os professores. Rede de apoio é uma estratégia bem interessante. A mediação interclínica, que é com terapeutas externos, né? Como é que deve ser essa mediação da constituição do PDI com os terapeutas de fora da escola? Também a gente tem que ter dinâmica de relatório para eles, né? Mesmo que eles sejam ausentes. É muito interessante tentar travar esse diálogo com os terapeutas de fora, né? E deixar claro para eles que a escola está aberta para eles. Eu, quando faço o acompanhamento dos meus pacientes, eu faço questão absoluta de ir à escola, de ver os PDIs, de ver os relatórios todos, de acompanhar isso tudo de perto, né? E também dinâmicas de reuniões. É preciso pensar em dinâmicas de reuniões com esses terapeutas, né? Aí vai funcionar a mesma coisa. Se eles não aparecerem, aí é uma questão ética deles, tá bom? A mediação interclínica, que é com os terapeutas que estão dentro da escola. Eles também precisam ter uma dinâmica de relatórios periódica, né? Dinâmica também de reunião e de capacitação. Eles podem passar por capacitação que a escola ofereça para eles, mas eles podem oferecer capacitação em cima dos seus conhecimentos, né, para a comunidade escolar. A mediação professoral e o PDI, né? Então, é preciso que seja dado suporte a esse professor na estruturação do PPI, né? Então, ele precisa receber informações sobre como estruturar esse documento que é do professor. Acompanhamento na aplicação do PDI, porque o professor faz o PPI, esse PPI se sobe para se unir às demais informações e constituir o PDI, né? Mas é preciso que se faça esse acompanhamento, né? Olha, aqui está o PDI do aluno. Está sendo aplicado? Está tendo alguma dificuldade? Né? Vamos fazer esse acompanhamento, né? O núcleo de apoio inclusivo tem que prestar também auxílio nas adaptações de material de conteúdo. Não é obrigação do núcleo de apoio inclusivo fazer a adaptação, tá, gente? É do professor regente. Mas esse processo deve contar com a parceria do núcleo de apoio inclusivo, né? Com acompanhamento, com indicação. O professor corre para lá e olha, me ajuda. E esse diálogo deve acontecer. E também dinâmicas de capacitação, né? Os professores têm que ser constantemente capacitados por meios como esse aqui, como esse curso, para que eles estejam sempre enriquecendo o seu cabedal e podendo oferecer e ajudar e colaborar da forma mais técnica possível, né? Agora, explicado tudo isso sobre essa questão organizacional, estrutural do PDI, né, como a gente passa por todas essas etapas para chegar ao documento, agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre conteúdo. O que deve ser perseguido nesse PDI? O que é que deve ser mensurado, avaliado dentro desse documento com relação aos alunos? E para falar disso, eu preciso começar conversando com vocês sobre o fator de persistência atencional. Porque o professor lá, quando vai fazer o seu PPI, pode perguntar assim: Carlos, por onde eu começo? Qual é o que eu tenho que observar no meu aluno para indicar ali como meta a ser alcançada, né? E que esses PPIs todos se unam num PDI interessante. Acho que o primeiro ponto é pensar no fator de persistência atencional, né? Então, como já visto até aqui, um bom PDI é aquele que propuser boas e factíveis
estratégias para mapear a fragilidade e as potencialidades dos seus alunos, né, propondo incrementos de habilidades. Né? Mas em meio a um cenário geral de educando com inúmeras variantes de fragilidade educacional, existe um fator básico que possa ser trabalhado, que pode ser trabalhado nas propostas de um PDI de modo a proporcionar avanço para todos, né? E esse elemento é o fator de persistência atencional, né? Então, uma explicação geral do que é o FPA, né? O fator de persistência atencional. Na mediação pedagógica inclusiva, o fator de persistência atencional é o nível de adesão focal que o aluno com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades emprega ao processo ensino-aprendizagem, né? Trata-se do quanto o aluno consegue se manter interessado pelo conteúdo pedagógico que está sendo ofertado. Que nível de persistência atencional ele consegue desenvolver. A qualidade desse nível é o que garante bons resultados na aquisição de conhecimentos, na escrita, comunicação oral e operações lógico-matemática, né? Então esse é o primeiro fator, a primeira instância, o primeiro manancial que você deve pensar em aferir quando você começa a constituição de um bom PDI, desde lá dos planos professorais inclusivos, né? Então, nós temos 3 tipos de atenção, gente. Né? Eu preciso investigar como é que está a atenção do meu aluno. Meu aluno com TEA, meu aluno com síndrome de Down. Então, nós temos 3 tipos de atenção. A atenção concentrada, a atenção dividida e a atenção abrangente. A atenção concentrada, trocando em miúdos, ela consiste na habilidade de focar em um estímulo, mesmo que hajam outros concorrendo. Então o aluno consegue, o ser humano, a pessoa, consegue se focar num estímulo. E numa sala de aula, o estímulo que precisa ser o mais focado é aquele que venha do professor. Então se o aluno consegue focar no estímulo do professor, no estímulo conteudista do professor, nós temos aí uma atenção concentrada eficiente. A atenção dividida é quando você consegue focar num ponto A e num ponto B dentro de um manancial de estímulos, né, e com qualidade. E a atenção abrangente é quando você consegue focar com qualidade em múltiplos focos de estímulo atencional, o que é bem mais difícil, né? Nós vamos ter mais dificuldade na atenção dividida e na atenção abrangente. O que a gente sabe é que um bom fluxo ensino-aprendizagem é aquele que se foca, aquele que tem um manancial de atenção concentrada qualitativa, né? E aí cada segmento de atenção num acompanhamento inclusivo vai ter especificidades com relação ao foco atencional. Então a gente vai ter nas altas habilidades um foco atencional um pouco mais, uma persistência atencional mais estendida, mas dadas as circunstâncias das altas habilidades, sobre as quais eu não vou falar nessa capacitação porque ela não é sobre altas habilidades, mas dada a circunstância das altas habilidades, esse estímulo sobre o meu aluno precisa ser renovado constantemente, para que ele não perca essa persistência. O aluno com alta habilidade, ele vai ter uma qualidade um pouco mais persistente de atenção, porque a fragilidade não está necessariamente no engate atencional, mas justamente nessa persistência. Só que eu preciso, dada a circunstância das altas habilidades, renovar, oferecer estímulo melhor, novo, para que ele se mantenha conectado. Nas deficiências cognitivas e nos transtornos globais do desenvolvimento, a persistência atencional já é inerentemente mais frágil. Eu já tenho uma dificuldade no aluno com autismo, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, já tenho naturalmente um manancial de dificuldade de persistência atencional mais visível e mais acentuado. Portanto, quando eu for começar a planejar as minhas metas, eu tenho que pensar, eu tenho um aluno com altas habilidades, que estímulos a minha aula precisa oferecer para que ele persista atento a mim? E como eu devo renovar esses estímulos para a alta habilidade? Eu tenho um aluno com TEA, com
com autismo, com TEA, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, que estímulos eu devo ofertar para que eu consiga capturar essa atenção que já é naturalmente frágil e fazê-la persistir, né? Então isso tudo tem que ser analisado, né? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho como o fator de persistência atencional é impactado em alguns segmentos. Por exemplo, como o fator de persistência atencional é impactado na deficiência física? Pela espacialidade. Quanto mais o aluno com deficiência física não estiver numa condição espacial em sala de aula favorável, menos persistência atencional ele vai ter. Então vamos imaginar um aluno com tetraplegia, com dificuldade de se deslocar, de se mover. Se ele está acomodado em sala, numa posição não favorável, não de frente para o professor, não imediatamente conectado com o professor, ele não vai persistir, né? Nas deficiências sensoriais, aí eu vou ter na cegueira, quanto mais estímulos sonoros ou táteis eu oferecer, mais eu vou ter fator de persistência atencional. Só que eu também tenho que ter cuidado com o excesso de estímulo sonoro e tátil. Na surdez, quanto mais fatores de estímulos imagéticos eu oferecer, mais eu vou ter um aluno que vai me ofertar persistência atencional. Mas eu tenho que ter cuidado com o excesso de estímulo imagético, né? Nas deficiências cognitivas e nos TGDs, eu tenho que ter esse cuidado de estar renovando essa atenção com estímulos como o cromatismo recognitivo, que é o uso de cores fortes nos materiais que eu ofereço para o meu aluno, né, contrastantes e fortes, ou mesmo na forma com que eu me visto diante desse meu aluno, né? Então, como é que a gente vai então pensar tudo isso? A gente tem que ter toda essa visão para traçar estratégias específicas para cada um desses segmentos. No PPI, estratégias preliminares. Bem, vamos falar agora de alguns casos específicos que a gente deve observar com relação ao PDI. O que é interessante trabalhar em cada um desses segmentos, né? Então, vamos começar falando sobre o TDAH, né? Os transtornos globais do desenvolvimento, e dentro desse segmento o TDAH. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico, né, de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Então, aqui o fator de persistência atencional é mínimo e disparador de status de ansiedade e até mesmo de agressividade. Assim, os pontos chaves básicos a serem trabalhados num PDI de uma criança com TDAH são estratégias de incremento atencional, estratégias de relaxamento cognitivo, estratégias de mediação de impulsos, né? Então, alguns exemplos, né? A gente pode trabalhar atividades de pausa mental, né? Tempo de esperar, aliada às ações de relaxamento, estímulo de liderança responsável, atividades de expressão física para canalização de energia, técnica da demanda episódica, técnica da mandala cromática, exercícios grafológicos, exercícios de gestão temporal, né? E na dislexia, o que a gente deve fazer nesse segmento dentro dos TGDs? Que estratégias interessantes são as de serem propostas num bom PDI? Bem, primeiro é importante lembrar que a dislexia é considerada um transtorno específico de aprendizagem, de origem neurobiológica também, caracterizada por dificuldade de reconhecimento preciso ou fluente da palavra, na habilidade da decodificação e também em soletração. Na dislexia, o fator de persistência atencional é ilusório. O disléxico faz o professor crer que está tudo bem com seu vínculo atencional ao conteúdo, uma vez que sua fragilidade é na expressão da linguagem, né? E o que precisa ser trabalhado é o fator de autopercepção atencional. O aluno disléxico precisa ser conduzido a prestar atenção em si mesmo e nas fragilidades que apresenta na escrita e na fala, nunca, porém, constrangendo-o.
né? Então, exemplos de estratégia, aquecimento cognitivo, exemplos de estratégias que devem ser propostas nesse PDI, tá, gente? Sempre aqui eu estou dando exemplo de estratégias a serem propostas no plano de desenvolvimento individualizado inclusivo. Então, para dislexia, aquecimento cognitivo, atividade escreva e leia para que o aluno tenha percepção sobre o que produz, né? Jogos de associação alfa-cromática, né? Onde a gente trabalha cor e letra, leitura sustentada por música, né? Inclusive no meu canal no YouTube, aqui no meu canal no YouTube, vocês podem acessar vídeos onde eu apresento isso, né? O TEPAC, né? Vamos falar também do TEPAC e como propor estratégias para ele dentro de um PDI, né? Bem, o que é o TEPAC, né? O transtorno do processamento auditivo central é a alteração ou falta de habilidade na recepção, análise e processamento da informação que chega pela via auditiva. No TEPAC, o fator de persistência atencional é afetado pela desconexão entre os processos mecânicos e sinápticos da audição. É também um caso de atenção ilusória, tá? O educando parece estar atento, né? Mas há um delay na sua compreensão. Nesse caso, não se trata de fazer o aluno se auto-perceber. É o caso do professor estratificar melhor o processo de emissão do conteúdo, como eu emito o conteúdo. Então, no meu PDI, no meu PPI, primeiro como professor, né? Para que chegue lá no PDI, eu devo propor estratégias que façam a emissão do conteúdo ser mais favorável, ser mais precisa e mais estratégica para esse aluno, né? Então, que técnicas usar, né? Usar a estratégia EPIR, emissão, pausa, indagação, repetição. Você emite o conteúdo, né? Você dá uma pausa para que esse conteúdo seja processado, você indaga sobre o conteúdo, né? Para ver o que o aluno aprendeu e faz o aluno repetir, né? Repetir para que ele acomode a aprendizagem, né? A técnica do explique para mim também, né? Que é aproveitar o que o educando reteve, né? Você emite o conteúdo, dá um tempo e pede, explica para mim o que foi que eu acabei de te ensinar. Então são estratégias que podem ser propostas num PPI e fazerem parte do PDI do aluno, né? Então a gente vai ter várias outras circunstâncias, né? O PDI, as questões psíquicas, né? A gente tem também, além de todo esse manancial que a gente tem trabalhado mais prementemente, que são as deficiências, as altas habilidades e os TGD, né? Os transtornos globais do desenvolvimento, nós temos as questões psíquicas, né? Então, as fobias, as neuroses, as psicoses, as perversões, a gente vai ter aluno com esses quadros. O que a gente deve ter cuidado? Cuidado com os gatilhos, né? Atenção aos conteúdos que você apresenta para não disparar em gatilhos. Mediação de neurose, a gente precisa ter esse cuidado para, né, também ter atenção com os conteúdos. Mediação das fases da sexualidade, para que a gente não crie desalinhos nesse desenvolvimento, na sexualidade, portanto, na refração psíquica dos nossos alunos, né? Então, a ludomediação ela é muito importante, né? A ludopedagogia, a ludomediação, ser sempre lúdico, sempre figurativo, né? E também apostar nos estímulos socializantes o tempo todo, né? O fator de persistência atencional aqui é variável, tá? Nesses quadros. A gente não tem um fator de persistência padrão para questões psíquicas, né? Aí também temos as questões mentais, porque questão psíquica é uma coisa e questão mental é outra, embora se correlacionem, né? Então, aluno com depressão, aluno com esquizofrenia, são alunos com impactos mentais, aluno com droga, adicção, né? São questões de doenças mentais que nos nossos PPIs e PDIs precisam também ter previsibilidade específica, né? Também ter cuidado com gatilhos,
cuidado com a interação medicamentosa aqui nesse caso, né? Porque também são quadros de inferência psiquiátrica, né? Então, o seu conteúdo, a sua aula vai ser impactado e impactada por questões de interação medicamentosa. Isso precisa ser entendido por você para não exigir do aluno para além do que ele pode lhe oferecer por conta dessa situação, né? Então é preciso ter uma mediação criteriosa também com os aspectos socializantes aqui nesse quadro, porque se a gente tem uma esquizofrenia, enfim, algum quadro de doença mental, a mediação social deve ser muito bem feita e extremamente realizada em parceria com os psicoterapeutas, né? E o fator de persistência atencional também é variável aqui, tá bom? Gente, esse é um painel geral então que eu queria passar para vocês sobre o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individualizado Inclusivo, né? Eu espero que esse curso traga para vocês algumas orientações, algumas reflexões importantes. Volto a dizer que tudo que foi passado aqui na aula 1 e nessa aula 2 é o ideal. O factível é aquilo que a gente consegue realizar dentro do ideal, né? Há muito a avançar, há muito a se entender, há muito a se praticar, mas a gente só pode fazer isso apostando efetivamente na educação inclusiva. Eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado do curso e até o nosso próximo módulo, nosso próximo encontro, a nossa próxima jornada de aprendizado em algum outro curso aqui do meu sistema, o Capacita Inclusão. Muito obrigado pelo respeito, pela escolha e pela preferência. Até mais.